O capítulo 4 vai falar sobre os deveres da tribo de Levi, né? dos coatitas, dos gersonitas e dos meraritas, dos de Coate, dos de Gerson e dos de Merari. Então, os deveres dos coatitas, dos de Coate, então Deus ele chega a Moisés e fala: Moisés, você vai chegar na tribo de Levi e você vai contar quem tem de 30 até 50 anos da tribo de Levi para trabalhar no tabernáculo, para prestar serviço para o tabernáculo. Afinal de contas, já aprendemos que os levitas eles não possuíram terra, os levitas eles não iam para o exército, não foram escolhidos para guerrearem, e além disso tudo, eles deveriam servir o tabernáculo. Então, dos da família de Coate, que é da descendência de Levi, o Senhor falou assim, da tribo de Levi você vai contar de 30 anos a 50 os que podem servir o tabernáculo. Então, os coatitas eles ficaram a cargo dos utensílios do santuário, exceto as coisas santas para que não morressem. Então Deus falava para Moisés: Moisés, os da família de Coate, você vai designar eles para trabalhar com os utensílios, recolher os utensílios quando levantar acampamento, colocar os utensílios no tabernáculo novamente, sei lá, acredito eu, lavar os utensílios, manter a ordem com os utensílios do templo. Os da família de Gerson, Gerson ficou a cargo do serviço mais pesado, o serviço mais bruto. Deus separa os gersonitas para carregar pesos, exatamente, vai dizer exatamente isso aí. Os gersonitas, eles foram separados para carregar peso, vai carregar a parte mais pesada do santuário. Isso no capítulo 4 vai estar lá bem específico cada detalhe. Não vou falar aqui porque ficaria muito grande o vídeo. Então, eles estariam simplesmente isso aí. Você vai carregar os varais do templo, as bases, do tabernáculo, as bases do tabernáculo, o que fosse mais pesado, que se tratasse de carregar peso, os gersonitas eles estariam encarregados de fazer esse serviço aí. Já os meraritas, que é da linhagem de Merari, dos filhos de Merari, eles foram separados eles ficaram responsáveis pelas tábuas, pelos varais do tabernáculo, pelas bases, as colunas do pátio, suas bases, suas estacas e suas cordas. Acredito eu que seria a parte de desmontar e de montar, né? Você vai manter a organização aí. Os gersonitas, da família de Gerson, eles iriam ficar a par de quê? De carregar tudo. Já os de Merari, da família de Merari, eles iam manter, eu acredito, a limpeza, manter intactos a base do santuário. Eles iam cuidar das tábuas que ficavam dentro da arca, que mais para frente nós vamos aprender sobre isso aí. Eles iam cuidar do pátio do tabernáculo, da coluna do pátio e de suas bases. Então, basicamente, o capítulo 4 de Números vai falar sobre as funções, né, dos levitas, o que eles deveriam fazer nas casas, o que eles deveriam fazer no tabernáculo, quais seriam as funções deles ali no tabernáculo. O capítulo 5, ele vai falar sobre pessoas impuras, entendeu? Deus com certeza preocupado em manter a saúde e manter as pessoas bem fisicamente. Deus ele lança mais uma regra, que era todo aquele que possuísse algum tipo de lepra ou fluxo, todo um imundo por ter tocado em defunto, seria lançado fora do arraial para não contaminar todo o arraial. Bem sabemos que pela lei judaica, o judeu ele não toca em defunto. Não sei se hoje em dia é assim, acredito que sim, porque eles levam sério até hoje.
Então, eles não tocam defunto. É tanto que Jesus, quando ele chega à porta da cidade, que ele encontra a mulher chorando aos prantos com seu filho morto, a Bíblia vai dizer que Jesus tocou no esquife, que no sentido original, no significado original, quer dizer caixão. Então, Deus ele não toca no morto, né? Então, o capítulo 4 ele vai dizer basicamente isso aí. O capítulo 5, perdão, ele vai começar falando sobre esse tipo de pessoal. Até o versículo 4 vai falar sobre isso aí. É simples. Todo mundo, o cara que está com fluxo, está com lepra, o cara que tocou no defunto, o cara que está com esse tipo de impureza, de doença, ele seria lançado fora do arraial. Né? E aí nós vamos aprender mais para frente qual o tempo que ele ficaria lá fora. Mas é basicamente isso aí. No versículo 5 vai falar sobre a lei da restituição. Se alguém pecasse contra outra pessoa, ou causasse algum tipo de dano, entendeu? Ou ofendesse ao Senhor com o seu pecado, ele deveria primeiramente confessar, ele deveria fazer plena restituição pelo dano causado, pelo seu pecado, e ainda mais, deveria acrescentar a quinta parte, ou seja, 5 vezes mais, ele deveria restituir aquela pessoa. Além dele, por exemplo, roubou uma caneta, isso é um roubo. Então você está infringindo a lei do Senhor, você está roubando e você deveria chegar no sacerdote, confessar para o sacerdote e, além disso tudo, deveria fazer o quê? Restituir a pessoa 5 vezes mais. Porém, se a pessoa que fosse a ser restituída, se ela não pudesse ou morresse e não pudesse receber essa oferta e não tivesse ninguém que pudesse receber por você, um parente, né, que segundo a lei quem deveria receber deveria um parente. Se ela não tivesse nenhum parente para receber essa oferta, toda essa oferta deveria ser ofertada ao Senhor e quem receberia essa oferta seria o sacerdote. Então, a pessoa roubou a caneta. Eu vou lá, peço perdão para o sacerdote, confesso para ele, melhor dizendo, confesso para o sacerdote e vou restituir a pessoa 5 vezes mais 5 canetas. E a pessoa morreu. E não tem nenhum parente que possa receber. Então, eu deveria oferecer ao Senhor além de eu restituir 5 vezes mais a pessoa, ainda deveria ter uma oferta. No versículo 8 vai dizer um carneiro. Além disso, eu deveria dar um carneiro como uma oferta expiatória, né? como expiação pelo meu pecado. Então vai dizer isso aí, entendeu? Já no versículo 11, vai falar sobre o ciúme, a oferta que deveria ser oferecida pelo ciúme. Se um homem ele desconfiasse de sua mulher, que sua mulher o traiu, que sua mulher está em adultério, mesmo que ela não fosse pega, não precisava ter sido pego no ato, entendeu? Mas se o homem desconfiasse que sua mulher tivesse o traído, tivesse contaminada pelo pecado da prostituição, ou do nada o cara lá sentiu um ciúme da mulher, deixou esse sentimento entrar no seu coração, ele deveria fazer uma oferta para que esse pecado pudesse ser perdoado. Essa é uma questão bem complicada, eu gostaria de pedir para que vocês lessem com atenção, no versículo 11, até o final do capítulo, vai falar sobre essa questão. É uma questão bem complicada, porque aqui vai dizer sobre várias ofertas, entendeu? Vai falar sobre que você deveria levar, o homem deveria levar, então o homem deveria apresentar a mulher diante do sacerdote, juntamente trará sua oferta para ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade à memória. O sacerdote fará chegar e colocará perante o Senhor. Então eu gostaria que você lesse
essa passagem e fiz essas anotações porque realmente é um pouco complicado. Deveria estudar, ter mais tempo, dedicar mais tempo para poder passar algo mais aprofundado. Mas o que nós precisamos saber está bem cru aqui, bem explícito. O versículo 6, ele vai falar sobre o nazireado. O nazireado nada mais é do que uma pessoa que ela decidia escolhia servir a Deus, dedicar todo o seu tempo a Deus, toda a sua vida a Deus. Só que quando a pessoa se dedicasse a isso, seja homem ou seja mulher, ele deveria cumprir algumas regras, deveria seguir algumas regras impostas por Deus. Então, quando alguém, se homem ou mulher, fizer um voto de nazireado, escolher servir ao Senhor, abster-se-á de vinho e bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem comerá as uvas frescas e nem secas, que provém, nada que provém de uva comerás. Não cortará o cabelo até o dia em que se findar o seu voto de nazireado. Não se aproximar de cadáver, nem se aproximar. Então vamos frisar essa parte que não é tocar, porque o judeu ele não poderia tocar no cadáver. Não era tido como impuro ele tocar num cadáver. Então aqui o nazireu ele não podia nem chegar perto de um cadáver, entendeu? Não se aproximar de um cadáver durante o voto. Então toda essa abstenção era durante o seu voto de nazireu, de nazireado. Por mais que seja da família, vale enfatizar isso aí, porque mesmo que fosse um pai, uma mãe, um irmão, tio, sei lá quem fosse, qual seria o grau de intimidade dessa pessoa com o nazireu, ele não poderia nem chegar perto, independente de quem fosse, pai, mãe, tio, cachorro, periquito, papagaio, entendeu? Não poderia chegar nem próximo. Então, o homem que escolhesse ser um nazireu de Deus, seguir esse sacrifício, oferecer o seu momento a Deus, o momento da sua vida a Deus, ele deveria se abster dessas coisas aí. Porém, se o nazireu ele chegasse a tocar em um defunto, por exemplo, o cara está ali lutando, o cara morreu, depois da morte ele tocou no cara, então ele era tido como impuro. No versículo 9 em diante, vai falar sobre a oferta que o nazireu deveria fazer para a purificação da sua impureza, para a sua purificação. Então o versículo 9 vai dizer, se alguém vier morrer junto a ele, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação, ao 7º dia a rapará. Ao 8º dia trará 2 rolas e 2 pombinhos ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. Ao sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e outro pelo holocausto, e fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia consagrará a sua cabeça. Então consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para a oferta pela sua culpa trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos. Ou seja, se o nazireu, até aquele momento ali, ele estava sendo fiel ao seu voto, ele não tinha cometido nenhum erro, nenhum pecado, a partir do momento que ele comete esse pecado, porque era tido como pecado, toca no defunto e se torna impuro, o versículo 12 vai dizer que o tempo que ele teve de dedicação até ali era tido como perdido. Então o cara perderia ali todo esse tempo e teria que fazer todo o processo novamente de purificação e começar um novo voto. Portanto, o seu nazireado foi contaminado. Esta é a lei do nazireu. No dia em que cumprirem os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda da congregação. Ele apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano, sem defeito em holocausto, uma cordeira de 1 ano, sem defeito para oferta pelo pecado, e um cordeiro sem defeito por oferta pacífica, e 1 cesto de pães asmos, bolos de flor de farinha com azeite,
amassados e obreias asmas, untadas com azeite, como também a sua oferta de manjares e a sua libação. O sacerdote o trará perante o Senhor e apresentará a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto. Oferecerá um carneiro em sacrifício ao Senhor, com o cesto dos pães asmos. O sacerdote apresentará também a oferta devida de manjares e a libação. 18. O nazireu à porta da tenda da congregação rapará a cabeleira do seu nazireado e torná-la-á e a porá sobre o fogo, ou seja, ele ia queimar o seu cabelo, debaixo depois o sacerdote tomará, e porá sobre o fogo o seu cabelo, a sua cabeleira cortada, debaixo do sacrifício do sacrifício pacífico. Então deveria queimar debaixo do sacrifício pacífico. Versículo 18. Versículo 20. O sacerdote os moverá em oferta movida perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta movida com a coxa da oferta. Depois disso, o nazireu bebe. Depois disso, o nazireu pode beber. Então, depois, beber vinho. Então, depois de todo esse processo de purificação, aí ele corta o seu cabelo, ele queima aí debaixo do sacrifício de